Oi, pessoal! Bem-vindos à nossa exploração de hoje. A gente vai mergulhar num material bem interessante, viu? É um resumo do best-seller A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, feito, olha só, pelo próprio autor Mark Manson, lá no canal dele do YouTube. Exatamente. E a nossa ideia aqui é ir fundo nas ideias centrais, naquelas provocações que o próprio Manson escolheu destacar do livro dele. É uma chance rara, né? De entender a essência do livro direto da fonte. Afinal, o livro foi um fenômeno. Mas esse título chamou atenção e, como ele mesmo admite, gerou uns mal-entendidos. Pois é, ele sentiu que precisava clarear as coisas, fazer um resumo. Então, vamos ver o que ele realmente quis dizer com tudo isso. Bora lá. E por onde ele começa essa clarificação toda? Olha, o ponto de partida que ele martela logo de cara é fundamental. O livro não é sobre ser indiferente, tipo, não tô nem aí pra nada. Pelo contrário. Ah, que interessante. E o que é, então? A tese dele é que a gente precisa se importar com alguma coisa. O problema não é se importar, é com o que a gente escolhe se importar. E por quê? Essa é a questão-chave. Entendi. E ele já chega criticando, né? Ouvi dizer que ele pega no pé da autoajuda tradicional. Pega mesmo. Ele critica como ela muitas vezes vende aqueles valores meio padronizados, sabe? Ter a mansão, o carrão, a família de comercial de margarina, sem fazer a pessoa parar para pensar. Peraí, isso serve para mim? É isso mesmo que eu quero? Faz todo sentido, é uma inversão de foco, então. Totalmente. Em vez de focar no como chegar lá, a pergunta vira para onde vale a pena ir. Quais são as metas que realmente importam para você? E o Manson usa um tom bem direto, às vezes até meio áspero, de propósito. Pra chacoalhar a gente, né? Exato. Para forçar a gente a olhar para as nossas próprias ideias sobre felicidade, sobre sucesso. Ele quer desmontar aquela expectativa de que existe uma fórmula mágica, sabe? Saquei. E como ele começa essa desconstrução no livro? No resumo, ele fala do capítulo 1, né? Não tente. Isso. E ele já começa com uma figura polêmica, Charles Bukowski. Ah, o escritor, famoso por ser bem complicado. Complicado é pouco. Manson descreve ele como bêbado, mulherengo, um canalha. Mais um escritor que teve sucesso apesar de tudo isso. Entendi. Ele usa o Bukowski como um contraponto àquela ideia de que para ter sucesso tem que ser todo certinho, virtuoso. Precisamente. É a forma dele introduzir o conceito central do capítulo, que é a tal da lei reversa. Uma ideia que ele pega emprestada do Alan Watts, mas dá a roupagem dele. Lei reversa. O que seria isso? Basicamente é a ideia de que, olha que doido, a busca pela experiência positiva é, em si, uma experiência negativa. E por outro lado, aceitar uma experiência negativa pode ser, paradoxalmente, algo positivo. Uau! Meio contraintuitivo isso. Total! Ele dá exemplos bem claros, né? Tipo, quanto mais você quer ser rico, mais pobre você se sente. Quanto mais você quer ser bonito ou sexy, mais feio você se acha. Quanto mais você quer desesperadamente ser feliz e amado, mais sozinho você se sente. A própria busca intensifica a falta daquilo. Nossa, é forte isso. Ele até brinca com uma história de ácido, né? Que ele tropeçou e a casa ia se afastando quanto mais ele tentava chegar perto. É. É uma ilustração meio maluca, mas que pega a ideia. Aceitar o negativo, o desconforto, pode ser um caminho inesperado para o bem-estar. E como ele organiza essa ideia? Tem umas sutilezas, não é? Isso. As 3 sutilezas de ligar o foda-se. A primeira não é ser indiferente, é ficar confortável em ser diferente. Porque, vamos combinar, é impossível não se importar com nada. A gente sempre se importa com alguma coisa. Verdade. E a segunda? A segunda é, para você conseguir não ligar para uma adversidade, para um problema, você precisa ligar para algo mais importante do que aquilo. Se a opinião dos outros te afeta demais, talvez seja porque falta algo maior para direcionar sua energia, sabe? Entendi. Tipo, ter um propósito mais forte. Exatamente. E a terceira sutileza, que já aponta para o que vem depois, é, quer você perceba ou não, você está sempre escolhendo com o que se importar. A escolha está sempre lá. Isso já nos leva para a ideia de responsabilidade. Interessante. E essa aceitação do negativo? Como isso conecta com o próximo capítulo que ele aborda? O tal do felicidade é um problema.
conecta total. Ele pega a história do Buda, o conceito de dukkha, que a vida em sua essência envolve sofrimento, desconforto. Sei. Aí o Manson adiciona uma camada meio evolutiva. Ele diz que o desconforto, a insatisfação, na verdade, foram úteis para a nossa sobrevivência como espécie. A criatura que estava sempre de boa, satisfeita, talvez não tivesse se mexido para buscar comida ou fugir do perigo. Então sentir-se mal não é um defeito de fábrica. Pela visão dele, não. É um sinal. Emoções negativas são como um painel de controle, indicando que algo precisa de atenção. E a tal da histeredônica? Ele fala disso também, né? Fala. É aquela nossa tendência, né? A gente conquista algo que queria muito, fica feliz por um tempo, mas logo se acostuma e já quer a próxima coisa. A felicidade parece que está sempre um passo à frente. Como correndo uma esteira, né? Você se esforça, mas não sai do lugar. Exato. O exemplo que ele dá do barco é ótimo. Compra o barco, maior alegria, aí vem a vaga na marina, manutenção, o amigo que bebe demais e cai na água. Os problemas só mudam de nome, eles não acabam. É, bem por aí mesmo. E ele ainda argumenta que felicidade não é o único bem. Ele até usa uns exemplos meio extremos, tipo a satisfação momentânea da cocaína ou um serial killer que está feliz com o que faz, para mostrar que só estar feliz não basta e que as emoções negativas têm um propósito. Isso faz a gente questionar essa busca louca pela felicidade constante, né? Com certeza. E qual a alternativa que ele propõe, então? Se a felicidade não é o objetivo final? A felicidade para ele vem de resolver problemas, mas não qualquer problema. Vem de encontrar problemas que você gosta de resolver. Problemas que te engajam. Ah, escolher as batalhas certas. Isso. E aí vem a seção chave que ele destaca. Escolha a sua luta. E tem a citação que ele considera central. Algo como: a pergunta mais interessante não é o que eu quero aproveitar, mas sim, que dor eu quero na minha vida? Pelo que eu estou disposto a lutar. Nossa, que dor eu quero na minha vida. É uma inversão total de perspectiva. E é aqui que o livro começa a virar de uma crítica para uma proposta mais ativa, mais consciente, sabe? Entendi. Saindo da crítica e indo para a ação. Aí vem o capítulo 3, Você Não É Especial. Esse título já é uma provocação? E como? Ele usa a história de um conhecido dele, o Jimmy, que era meio vigarista, mentiroso, compulsivo. Para ilustrar o quê? Para ilustrar o conceito de direito, que a gente pode traduzir aqui como entitlement, sabe? Aquela sensação de que você merece tudo de bom, a felicidade, o sucesso, sem necessariamente ter feito por onde, sem ter passado pelo esforço, pela dor. Achar que o mundo te deve alguma coisa. Ele até menciona rapidinho que ele mesmo já teve esses sentimentos, né? Quando foi preso por vender drogas. Sim, ele usa a própria experiência para mostrar como teve que confrontar os próprios erros e essa sensação de direito que ele tinha na época. E ele fala que tem tipos diferentes desse direito? Ele aponta, e a psicologia também fala disso, que tem duas caras principais. O narcisismo grandioso, tipo, eu sou incrível, vocês são um lixo, me sirvam. E o narcisismo de vítima, que é o eu sou um coitado, o mundo é injusto comigo, cuidem de mim. Parecem opostos, mas no fundo... No fundo, os dois levam ao mesmo lugar. Egocentrismo. A pessoa se coloca no centro do universo e espera que tudo se ajuste a ela. E o Manson critica muito a nossa cultura atual, redes sociais, consumismo por, segundo ele, inflar esse sentimento de que todo mundo é excepcional. Isso seria psicologicamente prejudicial. Cria expectativas irreais. E aí vem a metáfora do Big Mac emocional, que eu achei sensacional. É muito boa, né? A ideia de que essa cultura do você especial, você pode tudo, é como um Big Mac. Dá aquela satisfação rápida, gostosa, na hora, mas não nutre de verdade, deixa um vazio depois. E qual seria a alternativa? A comida de verdade. Seria comer os vegetais? Aceitar umas verdades mais banais, talvez desconfortáveis. Tipo, a maior parte da nossa vida é comum, normal. E tá tudo bem ser assim. Não precisa ser extraordinário o tempo todo. É um chamado para abaixar a bola, para a realidade. Faz sentido. É um alívio, de certa forma. E depois dessa crítica, para onde ele vai? Capítulo 4. O valor do sofrimento. Aqui o foco muda de novo. Se a gente vai ter problemas e sofrer de qualquer jeito, e se a felicidade vem de resolver os problemas certos, então a questão vira: pelo que vale a pena sofrer?
Quais são os valores que justificam a luta? E ele usa outra história forte para ilustrar isso, né? A do soldado japonês. Hiro Onoda. Essa história é inacreditável. O cara ficou lutando a Segunda Guerra por 27 anos depois que ela acabou. Isolado numa ilha nas Filipinas. Meu Deus! Por quê? Por lealdade cega a um valor, a ordem do seu superior de não se render. Um valor que, naquele contexto, já tinha perdido totalmente o sentido. É um exemplo extremo de como ter o valor errado pode anular todo o esforço, toda a disciplina. O sofrimento dele foi imenso, mas por nada praticamente. Que pesado. Então o ponto é escolher bem os valores. Exatamente. Se a luta é inevitável, e até desejável se for a luta certa, a gente precisa escolher pelo que lutar. E aí ele começa a diferenciar valores bons e ruins. E qual a diferença para ele? Valores bons seriam baseados na realidade, socialmente construtivos e algo que a gente pode controlar diretamente. Ele dá o exemplo da honestidade. Valores ruins seriam meio supersticiosos, socialmente destrutivos ou coisas que dependem muito dos outros ou de fatores externos. Entendi. E ele aprofunda nesses valores bons depois? Sim, ele sinaliza que os próximos capítulos vão explorar alguns valores que ele considera importantes, mesmo que pareçam meio contraintuitivos à primeira vista. Legal. E o capítulo 5, você está sempre escolhendo. Ele disse que esse é um dos mais importantes, né? Ele considera crucial. E começa com aquele experimento mental da maratona. Imagina correr 42 quilômetros. Uau, já cansei só de pensar. Agora imagina correr essa distância porque tem alguém com uma arma apontada para você te obrigando. E depois imagina correr a mesma distância porque você escolheu, treinou para isso, é uma meta sua. Nossa, a experiência seria completamente diferente. Mesmo a dor física sendo a mesma. Exatamente. O que muda tudo é a percepção de escolha. E a tese do Manson é que essa escolha, essa agência, está sempre lá. Mesmo quando a gente acha que não tem escolha nenhuma. Sempre. Mesmo em situações muito ruins. É o que ele argumenta. E aqui ele faz aquela distinção super importante entre responsabilidade e culpa. As pessoas misturam muito isso. Como assim? Por exemplo, você não tem culpa de ter uma doença grave. Não foi você que causou. Mas é sua responsabilidade lidar com ela, procurar tratamento, cuidar de si. Outro exemplo dele. Você encontra um bebê abandonado na sua porta. A culpa não é sua, mas a partir do momento que você o encontra, passa a ser sua responsabilidade fazer alguma coisa. Entendi. Mesmo quando a situação é imposta, a gente escolhe como vai reagir, como vai encarar aquilo. Exato. A gente escolhe como avaliar a experiência e como responder. E aceitar essa responsabilidade universal para ele é libertador. Acaba com a mentalidade de vítima, com as desculpas do tipo, é minha genética, foi meu trauma. Tira o poder das circunstâncias externas e devolve pra gente. É uma visão bem radical sobre o nosso poder pessoal, né? Muda muita coisa. Muda sim. Isso nos leva ao próximo passo, capítulo 6. Você está errado sobre tudo, mas eu também. Outro título provocador. Ele gosta, né? E qual a ideia aqui? Outro exercício mental. Pensa no que era considerado verdade absoluta 500 anos atrás. Terra plana, por exemplo. Ou até coisas mais recentes, na nossa própria vida, 10, 20 anos atrás. Coisas que a gente tinha certeza. É verdade, muita coisa mudou. Pois é. Nossas certezas de hoje, como elas vão parecer daqui a 50, 100 anos? Provavelmente bem ingênuas em alguns aspectos. E o ponto dele é perceber a própria falibilidade, a chance de estar errado, não é ruim. Pelo contrário, é um sinal de crescimento, é estar aberto a aprender. Faz sentido. A certeza absoluta pode ser perigosa. Muito perigosa. Ele até conta uma história bem tensa sobre uma cyberstalker que ele teve, uma pessoa totalmente convencida de delírio sobre ele. A certeza inabalável dela era a raiz do problema. Nossa, então ele defende a incerteza. Sim, ele argumenta que a incerteza tem benefícios. Ela abre espaço para a gente aprender coisas novas, protege contra extremismos, melhora nossos relacionamentos porque a gente fica menos teimoso, né? E tem uma lei da evitação dele aí no meio, né? Tem. A lei da evitação de Manson.
Quanto mais alguma coisa ameaça a nossa identidade, aquilo que a gente acredita que é, mais a gente vai evitar essa coisa. Tipo, se eu me defino como super inteligente, vou evitar situações onde eu possa parecer burro. Exato. E a sugestão dele? Tentar se definir de forma menos rígida, mais fluida. E para cultivar essa incerteza saudável, ele propõe 3 perguntas para a gente se fazer. Primeira, e se eu estiver errado sobre isso? Segunda, o que significaria para mim se eu estivesse errado? E terceira, estar errado criaria um problema melhor ou pior para mim e para os outros? Perguntas poderosas para quebrar um pouco a nossa rigidez, gostei. E o capítulo 7, o fracasso é o caminho a seguir. Esse soa mais como autoajuda clássica, não? Sou um pouco, mas está totalmente dentro da lógica que ele construiu. Se aceitar o negativo é importante, se a lei reversa funciona, então o fracasso não é o oposto do sucesso. É parte do processo para chegar lá. Entendi a conexão. Ele cita Picasso, que fez milhares de obras, muitas que ninguém conhece, para chegar nas obras-primas. Cita um psicólogo, Dabrowski, que estudou como experiências negativas podem levar ao crescimento. Mas o ponto alto do capítulo é o princípio faça algo. Inspirado num professor de matemática dele, né? Isso, o Sr. Packwood. A ideia é super simples. Se você está travado, empacado num problema, não sabe por onde começar, simplesmente faça alguma coisa. Qualquer coisa. O passo mais simples possível. Se for um problema de matemática, só reescreve ele no papel. E na vida prática? Ele dá exemplos. Tá bloqueado para escrever? Escreve só um parágrafo. Não consegue estudar? Estuda só um capítulo, ou só por 15 minutos. Tá com ansiedade social para falar com alguém? Só dá um passo na direção da pessoa. A ideia é só quebrar a inércia, então. Exatamente. Porque a dinâmica-chave aqui, e isso é muito interessante, é que a ação muitas vezes gera a inspiração e a motivação, e não o contrário. A gente fica esperando a motivação chegar para começar a agir, mas muitas vezes é o contrário. Você age e aí a motivação vem. Nossa, isso é muito aplicável. Um conselho simples, mas potente. Muito. E aí chegamos ao capítulo 8, a importância de dizer não, como isso se encaixa. Ele amarra com tudo que veio antes. Se você precisa escolher seus valores, suas lutas, você inevitavelmente precisa dizer não para muitas outras coisas. Faz sentido. Para dizer sim para algo importante, tem que dizer não para o resto. Exato. Ele define um relacionamento saudável, por exemplo, como um onde as duas pessoas se sentem totalmente à vontade para dizer não uma para outra e para ouvir um não também. Sem drama, sem chantagem emocional. Porque o não define limites, né? Isso. E ele tem uma frase forte: rejeição torna sua vida melhor. Parece estranho, mas a ideia é essa. Para valorizar real o X de verdade, uma carreira, um relacionamento, um valor, você precisa rejeitar as alternativas Y e Z. Dizer não é o que dá foco e significado para o seu sim. E a dificuldade em dizer não, seja por medo de desagradar, medo de conflito, pode levar uma vida meio sem rumo, né? Com a energia toda espalhada, tentando agradar todo mundo, manter todas as portas abertas. E ele fala também sobre a confiança nos relacionamentos. Casais que evitam qualquer conflito, que nunca dizem não um para o outro, podem, na verdade, estar minando a confiança. Porque não há teste real de lealdade e de compromisso quando as coisas ficam difíceis. Interessante isso. E a ideia da liberdade do compromisso. Ah, essa é ótima. É meio paradoxal. A ideia é que, ao se comprometer profundamente com poucas coisas realmente importantes, pessoas, projetos, valores, você se liberta da ansiedade de ter que dar conta de tudo, de manter todas as opções em aberto. O compromisso, nesse sentido, não te prende. Ele te liberta para ir fundo no que importa. Traz foco. Uau! Muita coisa para pensar nesse capítulo também. E finalmente chegamos ao último capítulo que ele aborda no resumo. Capítulo 9. E então você morre. Que título, hein? Pois é. Para fechar com chave de ouro, ou melhor, com uma caveira, talvez. Ele diz que é talvez o capítulo favorito dele. E ele conta uma história pessoal bem marcante, né? Sim, a morte súbita de um amigo próximo na juventude e como essa pancada, essa confrontação com a finitude tão cedo foi transformadora para ele. E qual a tese principal do capítulo? É bem direta. A consciência da nossa própria morte, da nossa finitude,
é a ferramenta mais poderosa para clarear o que realmente importa na vida. É o que coloca tudo em perspectiva. Uma ideia antiga, né? Os filósofos estoicos já falavam disso. Memento mori. Exatamente. Essa prática de contemplar a mortalidade não é para ser mórbida, mas sim para ajudar a definir prioridades, a filtrar o que é trivial. As perguntas que surgem são: se eu morresse amanhã, do que eu me arrependeria? Onde eu estou desperdiçando meu tempo precioso? Ele menciona um filósofo, Ernest Becker, e uma história dele mesmo meio peculiar, né? De se sentir atraído pela beira de penhascos. Lá no Cabo da Boa Esperança. Ele conta que não era um desejo de pular, mas uma espécie de confronto forçado com a possibilidade da morte para sentir o valor da vida de forma mais intensa, sabe? Para se perguntar, isso aqui que eu tô vivendo vale a pena? Entendi. É usar a morte como uma lente para avaliar a vida. Perfeito. E esse capítulo final acaba amarrando tudo que ele veio falando. A necessidade de escolher bem os valores, porque o tempo é limitado, de assumir responsabilidade pelas escolhas, porque a vida é sua, de aceitar a incerteza e o fracasso, porque fazem parte, de dizer não ao que não importa. Tudo isso fica mais claro sob a luz da inevitabilidade da morte. Ela se torna um critério final para o significado. Que jornada! Uma conclusão bem impactante para um livro que já começa provocando. Então, só para a gente amarrar aqui, os pontos principais que o próprio Manson destaca são essa necessidade de escolher valores de forma consciente, né? E aceitar a dor que vem junto. Isso, e assumir a responsabilidade em vez de ficar caçando culpados. O valor da incerteza, do fracasso como ferramenta para crescer. O poder do não, para dar foco e definir limites. E, por fim, usar a consciência da morte como uma bússola porque realmente tem significado na nossa vida. Exatamente. É um pacote de ideias bem desafiador, eu diria. Com certeza, e deixa a gente pensando, né? Sim. E talvez a reflexão final que fica, pensando nessa abordagem toda do Manson, que valoriza tanto o confronto com o negativo, com a dificuldade, seria qual luta ou qual problema interessante valeria a pena a gente escolher e enfrentar na nossa própria vida. Não para evitar o desconforto, mas talvez justamente para encontrar nesse desconforto um aprendizado mais profundo, um sentido mais autêntico. Nossa, excelente ponto para a gente levar daqui. Uma ótima provocação. Bom, agradecemos muito a companhia de todos nessa exploração das ideias do Mark Manson direto da fonte. Foi uma conversa em tanto. A gente fica por aqui hoje.